Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida A3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência mais essa semana em nosso programa. Estamos falando sobre o casal Clarice e Verney. Na semana passada comentamos sobre o primeiro fato que eles relataram no depoimento deles. Falamos muito sobre egoísmo, você se lembra? Falamos sobre a questão do egoísmo do ser humano, a maneira que nós podemos tratar isso e como pedir auxílio para aquele que pode mudar essa nossa natureza decaída, mas que pode ser modificada. Novamente, nesse programa de hoje, está aqui a minha esposa Silvana e ela vai nos ajudar nos comentários desta semana. Olá, é um prazer mais uma vez estar em sua casa para que nós possamos compartilhar um pouco daquilo que nós todos temos aprendido com as histórias dos casais. E eu quero, como sempre, mandar os nossos beijos e abraços para o pessoal que nos acompanha pelo Facebook, pessoal que tem assistido o programa através do YouTube. Por favor, pessoal, divulgue, compartilhe, entre na página, curta lá na página do Facebook, facebook.com/programa Vida 3. Faça isso, porque assim você estará compartilhando com seus amigos. Aqueles que fazem parte do seu grupo também vão conhecer o nosso programa. Então faça isso. Tenha esse hábito para que nós possamos entrar na casa de mais pessoas levando essa mensagem. E aproveitando também para mandar um beijo para Viviane, para ela que tem nos ajudado tanto na divulgação do programa Vida 3, para o Reinaldo. Reinaldo é um parceirão nosso que nos ajuda naquilo que nós não sabemos fazer. Aquilo que ele pode fazer pela gente, o Reinaldo tem feito. Muito obrigado, viu, Reinaldo, pela divulgação que você tem feito do nosso programa. E eu quero lembrar também a vocês que nós estaremos começando com mais turmas de casados para sempre. Aliás, vamos iniciar algumas agora dia 14 de maio, é isso mesmo, Gustavo? Dia 14 de maio, nós teremos uma turma nova do curso de casais, nós teremos também turma nova de pais para toda a vida. Então, entre conosco, em contato conosco nesse telefone que aparece aí na sua tela, para que você tenha mais informações sobre o curso de Pais para Toda a Vida e Casados para Sempre. Teremos também turma nova do curso de One, curso para noivos. Se você quiser participar de algum desses grupos, telefone na tela, liga pra gente, para que nós possamos dar maiores informações. E como já foi falado no programa anterior, o custo deste curso é um custo só do material didático, que fica em torno de R$80 a R$120 por casal. Então é um custo bem ínfimo, perto do benefício que ele pode gerar para a sua vida, quer seja noivo, quer seja casado ou quer seja você que já é pai. Nós preconizamos, para você que não fez nenhum dos três ainda, que você faça, você que já é casado, que você faça primeiro o curso Casados para Sempre e depois você complemente esse aprendizado com o curso de pais, ok? Porque no curso Casados você vai aprender toda uma estrutura familiar que primeiro começa com você e sua esposa, com você e seu marido, para depois se estender aos seus filhos. Ou seja, você não consegue melhorar a sua relação com seus filhos se você não melhorar a sua relação com a sua esposa ou com o seu marido. Então é um pré-requisito importante. Então você vai começar do telhado na reconstrução da sua casa ao ponto que você deve começar pela fundação, ok? É isso aí. E você que quer participar conosco também dos nossos grupos de apoio, o que é um grupo de apoio? O grupo de apoio é um momento em que nós reunimos as pessoas para conversar um pouco mais detalhadamente sobre os assuntos que são abordados aqui no nosso programa. Então, se você quer participar deste grupo de apoio, nós temos um aqui no centro da cidade de Jacareí, ali na região do Jardim Leonídia, e outro no Vila Branca. Todos funcionam às segundas-feiras, às 8 horas da noite. Então, se você tiver interesse de participar de algum desses grupos, olha aqui o endereço na tela, o endereço do Facebook, onde você vai conseguir pegar esse endereço para você poder estar conosco. Ligue para nós, entre em contato para você ter maiores informações. Okay, Essa semana também, você que deseja o livro Princípio para uma Vida Feliz, você pode solicitar. Nós já estamos com a edição nova, a segunda edição, um pouco mais ampliada em relação à primeira edição. Algumas coisas foram modificadas, mas que você pode pedir gratuitamente e nós enviaremos para você sem custo algum pelo correio, ok? Então, se você desejar, peça o seu livro
Princípios para uma vida feliz, para que você possa se embasar mais em tudo aquilo que nós estamos falando aqui no decorrer do programa Vida 3. Ok, então nós vamos chamar agora os nossos colaboradores. Preste atenção que daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho sobre o casal Vernei e Clarice. Obrigada. Toledo Imóveis, sua mais nova opção para a realização do sonho da casa própria. Telefones 3962-3308 e 3953-8269. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para o seu curso e palestra. Ligue 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Fones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenó@uol.com.br. Estamos de volta ao programa Vida 3 e continuando com a história, o relato da história do casal Vernei e Clarice. Nós vamos assistir agora a um pequeno take onde o Vernei vai relatar algo que marcou a vida dele enquanto solteiro. Preste atenção. Eu me entendia com muito superior, eu me entendia capaz e que não precisava de absolutamente nada, que eu não precisava de Deus, eu me bastava. Então, até essa questão da origem humilde me fez me esforçar excessivamente na busca de resultados da minha vida e acabou me afastando mais de Deus ainda. Entendi, na sua autossuficiência. Minha autossuficiência. Se Deus quer uma pessoa, Ele quer uma pessoa como eu. Se Deus existe, Ele quer igual uma pessoa como eu. Uma pessoa que não dê trabalho para ele. Que não dê trabalho porque eu não dava. Se resolve sozinho. Se resolve sozinho, eu era bom, eu cuidava da família, eu amava meus pais, me dava bem com todo mundo. Eu era uma pessoa que aglutinava pessoas. Veja, meu querido telespectador, interessante você notar que essa visão que o Vernei tinha quando ele era solteiro ainda, em relação à sua vida, é uma visão que muitas pessoas têm. Uma visão onde você percebe que o fato de você ter boas ações ou boas atitudes, ou ser uma pessoa dentro dos seus valores pessoais correta, você acha que você está correto perante a sociedade e perante Deus. O que eu quero levar você a considerar nessa fala minha, a partir de agora, é que os nossos valores humanos, eles não conseguem atingir a eficiência dos valores de Deus. Vou repetir. Os nossos valores humanos, de forma alguma, conseguem alcançar o valor mínimo exigido por Deus. Ou seja, nós não conseguimos atingir um valor agradável a Deus usando os nossos valores humanos. O que o Vernei falou, eu não dava trabalho para Deus porque eu era uma pessoa que estudava, era uma pessoa boa, era uma pessoa de repente que praticava boas ações, não sei, mas tudo isso somado não é capaz de atingir aquele mínimo exigido por Deus para que nós sejamos considerados realmente pessoas, entre aspas, boas. Até porque, de fato e interiormente, nós não conseguimos ser pessoas, entre aspas, boas do ponto de vista divino. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista humano, social ou cultural que seja, até nós conseguimos. Ou até familiar, nós conseguimos, mas esses valores estão muito distorcidos em relação àquilo que Deus tem como valores corretos para cada um de nós, não é isso? É isso mesmo, ainda mais porque muitas vezes essas atitudes boas, essas coisas que todos nós fazemos, às vezes elas servem como uma espécie de muleta
ou como uma espécie de alguma coisa para ocultar algo que nós fazemos que pode não ser muito agradável. Então, para compensar uma coisa errada, eu faço muitas coisas boas. Não que isso seja no geral, não que isso aconteça sempre, mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes isso pode realmente acontecer. Isso pode acontecer na nossa vida. Vou trazer um exemplo de filhos. Criança, às vezes você pede para ela fazer alguma coisa e ela não faz. Ela desobedece ou ela faz algo assim que vai desagradar você. De repente você chega no quarto, o quartinho arrumadinho. Você chega, você vai ver a lição dela, a tarefa, tudo em pontualmente, tudo bem, a tarefinha tudo bonitinho. Só que ela chega em casa, traz o boletim, tirou 4, tirou 5. Então, às vezes, há um drama de consciência que leva você a cometer certas coisas que não são muito boas e você acaba compensando com coisas que podem ser aparentemente ou que são visivelmente boas. Doações, um monte de coisa aí que existe, né? Então, eu não estou querendo criticar isso não, querido, não é isso. Mas dentro do casamento, muitas vezes, essas atitudes levam até mesmo, nós vamos ver, a desconfiança. A Clarice chegou nesse ponto, né, Gustavo? E uma coisa interessante a salientar também é que essas ações boas, eu volto a repetir, é importante você saber disso, são ações que nós consideramos boas. Na verdade, a questão é o princípio de quem acha bom ou ruim. O que nós queremos passar para você é o conceito de Deus de bom. E não o meu conceito, o conceito da Silvana, ou o seu conceito, que pode variar. Eu posso ter um conceito de bom que é diferente do da minha esposa, que é diferente do seu. O que é bom para mim pode não ser para você. Ou seja, o conceito de bom do ponto de vista humano, ele é relativo. Cada um no seu quadrado. E é o que a sociedade prega hoje. Ou seja, nós podemos incluir vários conceitos e viver bem e em harmonia com conceitos diferentes, individuais de cada um. Nós entendemos que isso é lícito dentro da concepção humana, que o homem tem a liberdade de achar o que é correto e o que é errado para a sua vida. Ou seja, eu e você, nós podemos fazer o que quisermos da nossa vida e isso é fato. Tudo nos é lícito, né? Exatamente. Agora, o que eu quero trazer para você, caro telespectador, o que a gente está considerando aqui, é que este conceito não tem em absoluto nada a ver com o conceito de Deus. Porque o conceito de Deus, ele é único e eterno. Ele não varia de pessoa para pessoa. O conceito de Deus de certo e errado é certo e errado para qualquer circunstância e qualquer situação, para qualquer cultura e qualquer sociedade. Existe um trecho na Bíblia que está escrito em Isaías 64:6, que diz exatamente isso. Somos como o impuro, relatando-se ao ser humano. Então, aqui o autor diz, nós, o ser humano, somos como o impuro. Todos nós. Todos os nossos atos de justiça todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. No meio do versículo tem uma frase muito clara. Todos os nossos atos de justiça, ou seja, tudo aquilo que eu acho que é correto para mim, dentro da minha percepção de correto, é um ato de justiça, para mim, pode não ser para você, mas para mim é. Agora, todos os nossos atos, o meu, que é diferente do seu, que é diferente do seu vizinho, são como trapo de imundícia, ou trapo imundo, como fala aqui. E o que significa isso, queridos? Que isso, do ponto de vista divino, aqui esse trecho está trazendo, na percepção divina, o que é a nossa ação de justiça. O comparativo que o autor está fazendo é a percepção de Deus em relação àquilo que nós fazemos de correto. Ele considera isso comparativamente como trapo imundo. Em outras palavras, o que esse trecho quer dizer é que isso não tem absolutamente valor nenhum do ponto de vista de Deus. Pode ter para a minha pessoa, para aquilo que eu faço, isso para mim é correto. Mas para Deus isso não tem nenhum significado. Por quê? Parte do princípio que todos nós somos, como fala no começo do versículo, impuros. E essa impureza também ela nos remete à referência divina para a pureza, que não é a referência que cada um de nós temos em relação à pureza. Ou seja,
Se nós não nos enquadrarmos nos valores de Deus, nós não conseguimos atingir a pureza, como fala o versículo, ou sair de obras de justiça que não são corretas ou que não são justas do ponto de vista de Deus. Nós temos que nos enquadrar na questão divina do certo e do errado. Gustavo, e uma coisa que nós temos que considerar também é que os padrões de Deus são mais altos que os nossos. Exatamente. Então, você não tem que temer, querido. Você não tem que, a partir de hoje, acreditar, nossa, mas o que eles estão falando? Que eu não posso fazer as coisas que eu faço de bom para os outros? Para Deus não tem nada? Não significa nada? Não é isso. É que o seu coração, ele tem que estar preparado, puro, para que Deus possa receber todos os atos que você faz. Sejam eles para que os outros vejam, ou que apenas você faça isso para que o Senhor Deus veja. Então que você possa saber que Deus, ele apoia sim. Ele sente prazer quando você faz algo de bom. Ele acha isso, isso é prazeroso para o Senhor Deus. Mas isso não pode estar ligado a um retorno. Faça aquilo que você tem que fazer, mas saiba que tudo vai depender sempre da misericórdia de Deus. Então, dentro disso que a Silvana está considerando, como fazer alguma coisa que seja justo e valioso para Deus. E aí entra o pulo do gato que nós vamos falar para você. Quando você entende que a sua natureza é impura, como diz aqui, que nós ainda falaremos sobre isso, é uma natureza que não foi originalmente criada dessa forma, mas por uma atitude nossa, por uma escolha nossa da humanidade, nós nos tornamos assim. Quando você entende que você é esta natureza impura e você não pode agradar a Deus com seus atos de justiça, você precisa se socorrer em alguém que vai lhe dar o álibi necessário para que dentro da sua vida essas obras sejam consideradas puras. Quem é esta pessoa? Jesus Cristo. Ele é que nos trouxe novamente os atos de justiça, não pela nossa própria bondade, porque nós não temos essa bondade, ou nós não temos essa justiça, mas por meio de Cristo, aquilo que nós perdemos pela nossa escolha equivocada no passado, nós resgatamos, e nós passamos a ser bons, entre aspas, não por causa da nossa índole, que é má, mas por causa da índole daquele que fez por nós aquilo que nós não conseguimos fazer, Jesus Cristo. Ou seja, por meio dele, nós somos aceitos novamente, nós passamos a ser pessoas boas em relação a Deus. E aí as obras de justiça que nós fazemos não são baseadas na nossa própria capacidade de ser bom ou ruim, mas na capacidade de Cristo nos dar essa bondade, de Cristo nos dar esse recurso de sermos alguém que de fato não somos. E como é que nós chegamos a esse ponto? Né, Silvana? É muito simples. É só você, com a sua boca, confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Significa que, neste momento, aquilo que foi perdido passa a existir na sua vida. E você passa a fazer parte, por meio de Cristo, de algo que foi perdido, mas que agora é reconstruído, restaurado por tudo aquilo que Ele fez para mim e para você. Então, querido, é nesse ponto que nós queríamos chegar com você nessa fala hoje. Ou seja, os seus atos de justiça são bons? São. Mas para Deus tem algum valor? Não. Desde que você entenda que passam a ter algum valor quando você faz por meio de Cristo. Aí sim, você tem o respaldo de Cristo para te mostrar que as coisas que você faz não é para o seu próprio benefício, mas para o benefício das outras pessoas, e você não se respalda na sua própria natureza. Ok. Gustavo, eu acho que nós precisamos agora oferecer essa oportunidade para as pessoas. Você que gostaria de confessar com a sua boca, como é esse confessar com a sua boca? Você deve realmente falar com Deus, como você fala com o seu pai. Todos nós temos essa oportunidade. Não é religião, nós não estamos aqui numa igreja falando sobre essa possibilidade de você ter a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ainda mais porque o que vai fazer toda essa diferença é porque a partir do momento que você fala
através da sua boca, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você e essas obras que nós falamos aqui, elas na verdade são geradas pelo fruto, que é o fruto do Espírito. Você já ouviu falar nisso? É o fruto do Espírito, não é, Gustavo? E o fruto do Espírito, ele envolve várias nuances. Dentre elas, você vai ver mansidão, paz, amor. Então você vai ter essa oportunidade agora. Basta que você faça essa oração conosco. Nessa oração você não vai estar fazendo algo que vai te comprometer comigo, com o Gustavo ou com qualquer outra religião. Esse compromisso é de você com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Vamos orar então, Gustavo? Querido Deus, eu te agradeço e te recebo, meu Pai, em nome de Jesus. Recebo a pessoa de Jesus Cristo em minha vida como meu único e suficiente Salvador. Que todas as pessoas, ó Pai, que estão assistindo este programa e que declararam, Senhor Deus, com a sua boca, que Jesus é o único e suficiente Salvador da vida de cada uma delas, possa sentir agora a doce presença do Espírito Santo na vida de cada uma, Senhor. Que você possa repetir agora, falar com sua boca: eu recebo ao Senhor Jesus em meu coração. Faça morada para que eu possa um dia ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu te recebo, Jesus, e te agradeço, porque o Senhor um dia entregou a sua vida por amor de mim. Em nome de Jesus eu agradeço, Pai. Amém. Ok, querido? Então esteja nesta confiança, nesta fé, creia que o que você fez neste programa é o que vai dar o diferencial para tudo aquilo que nós estamos falando. Tudo aquilo que nós temos falado, se você pedir apoio a Cristo para te ajudar, você vai ter persistência nas suas atitudes. Se você fizer por força própria, por algum momento você vai ficar diferente, mas naturalmente você vai voltar a ser o que você sempre foi, quer seja você marido, você esposa, quer seja qual seja a sua situação dentro da sua relação familiar. Entenda que por meio de Cristo você consegue ser uma pessoa diferente, de uma forma consistente e duradoura. Obrigado pela sua atenção, mais uma semana aqui conosco. Reveja as nossas reprises durante a semana, esteja ligado no Facebook, no YouTube, reveja os programas também que estão no Facebook. Nós queremos desejar a você uma semana abençoada, uma semana de paz, que você esteja conosco também na próxima semana e, se Deus assim permitir, estaremos novamente aqui com o programa Vida 3. Ok, até lá, muito obrigada pela sua audiência. Um abraço a todos vocês. Até logo.